Saudações, internauta, mais um vídeo para o canal. Hoje aqui um vídeo mais longo, né? Então, falando sobre Enciclopédia Mundial de História Mundial, né? Já publiquei alguns vídeos no vídeo shorts, vídeos mais curtos. Você pode estar assistindo sobre isso. Aqui existe um artigo, né? Que publicado por Rebeca De Nova, aqui em 4 de fevereiro de 2021. E ela vai falar sobre esse tema aqui interessante, o efeito do cristianismo antigo na sociedade e nos papéis de gênero. Então, no final aí, deixa se você concorda com a análise que ela faz aqui. Por exemplo, o cristianismo começou como uma seita do judaísmo na Judéia do primeiro século depois de Cristo e se espalhou pelas cidades do Império Romano Oriental e além. Nessas cidades, os não-judeus, os gentios, queriam se juntar ao movimento e esses cristãos gentios logo superaram os judeus. Ok, né? Isso é fato. A evolução das crenças e conceitos cristãos, o que se tornaria dogma, né, posteriormente, absorveu tanto as ideias judaicas quanto as da cultura dominante. Né? Mas o cristianismo criou inovações que transformaram o pensamento tradicional em relação à sociedade e ao papel, os papéis de gênero. Né? E aqui a gente vai ver algumas afirmações feitas por ela aqui, pela autora Rebeca. Né? No final aí deixa nos comentários se você concorda ou não. Ela vai dizer: as mudanças mais importantes na sociedade e nos papéis de gênero podem ser resumidos da seguinte forma. Aí vai dizer aqui, ó, o cristianismo, lembrando que aqui está uma tradução, né? O cristianismo eliminou a ideia de cultos éticos ao criar uma religião portátil, uma religião que não estava presa a um único local. Né? Outra questão também, outra mudança, outra coisa que trouxe mudança na estrutura social. O casamento tornou-se um vínculo sagrado para toda a vida. Outro, a tradição dos santos padroeiros se desenvolveu. Outra questão, a relação sexual tornou-se um pecado, né? Obviamente fora do casamento, que ele quer colocar, e as mulheres foram demonizadas dentro da estrutura cristã, que como ela coloca, né? Que já é um ponto. Existe um livro chamado Sete Mitos sobre o Cristianismo, que nesse livro fala que realmente o cristianismo de alguma forma explorou as mulheres, porém esse mito de que o cristianismo explorou as mulheres, explorava, enfim, ele não é tão mito assim, né? Mas o cristianismo é uma das religiões que mais tem valorizado a mulher. É isso que o livro vai colocar, o livro chamado Sete Mitos sobre o Cristianismo. Aí nós temos aqui as sociedades antigas da bacia do Mediterrâneo. No mundo antigo, não existia uma categoria separada conhecida como religião. A religião foi absorvida sob a rubrica, lembrando que esse nome é rubrica mesmo, a assinatura não rúbrica, né, mas é rubrica, a rubrica dos costumes ancestrais. Esses costumes foram transmitidos pelos deuses através dos ancestrais. Tudo na vida era entendida como uma relação com os deuses ou os poderes universais dos céus e debaixo da terra. Uma pessoa nasceu em sua identidade étnica, um grupo que compartilhava uma língua, no caso uma história, metodologia, rituais religiosos, comidas e comportamentos. Né? Então a pessoa nasceu nessa estrutura aí, beleza. No cerne das crenças antigas estava a importância da fertilidade. Isso aqui é importante. Essa fertilidade seria a fertilidade das colheitas, do rebanho, manadas dos seres humanos. Assim, os antigos panteões tinham casais, por exemplo, deuses masculinos com deusas femininas, com consorte. Né? A exceção a essa ideia foi o Deus de Israel, que não teve consorte, mas foi criado através da fala. Aí, o que acontece? Tem uma discussão sobre aqui, algumas discussões sobre a esposa do deus El, né? A ideia a esposa do deus El, né? E aí interessante também, né? O Azera, aquela mulher lá que aparece, aquela deusa que aparece ali também. Asherah, alguma coisa assim, né? Vamos continuar aqui. Todas as comunidades antigas tinham códigos legais ou regras que editavam o comportamento público e privado. Os códigos legais vieram dos deuses e, portanto, eram sagrados. Né? Esses códigos morais vinham diretamente do sagrado. Obviamente, eles deveriam ser obedecidos, às vezes sem questionamento. Os judeus tinham um código de leis que foi
organizada em vários livros, como, por exemplo, a Lei de Moisés, a conhecida Lei de Moisés, ditada por Deus, pelo Deus de Israel. A Lei de Moisés distinguia os judeus dos outros através da circuncisão, das leis dietéticas e da observância do sábado. O mandamento de não adorar outros deuses, né, significava que eles só poderiam realizar sacrifício ao Deus de Israel, no templo lá em Jerusalém. E aí a autora vai continuar aqui, por exemplo, honra e vergonha refletiam a reputação pública e privada de alguém, sendo, por exemplo, a honra seria um reconhecimento público do valor ou do valor de alguém para a comunidade. Um conceito importante em honra e vergonha é o elemento de controle. A virilidade de um homem era medida pela sua capacidade de controlar a raiva, o comportamento e o comportamento de todos os membros da família. Então, isso aí estava a reputação. Classes sociais no Antigo Oriente, ela vai discorrendo aqui sobre isso, no mundo antigo, na verdade. Agora, aqui no mundo antigo, as pessoas nasciam na mesma classe social, no caso econômica, embora a circulação fosse permitida. Quando você, aqui fazendo um comentário, né, fechando aqui a leitura do artigo, quando você tem, em sociologia, por exemplo, a capacidade de uma pessoa mudar de uma classe para outra, a gente fala de mobilidade social, tá? Esse é um conceito. Vamos aqui então. Então a circulação era permitida, na maioria das vezes, através de contratos de casamentos arranjados. Então a pessoa poderia mudar para outra estrutura, para outra situação, né? As classes altas, no caso a aristocracia, ocupavam os cargos de magistrados e funcionários eleitos. Os patrícios de Roma, todos reivindicaram ancestrais que surgiram no meio da República Romana. As classes altas eram as mais educadas. No entanto, isso diz respeito à aprendizagem formal, que era diferente da alfabetização. Os estudiosos estimulam o nível de educação em mais ou menos aí em torno de entre 1 a 5%. No entanto, um percentual muito maior era alfabetizado, uma porcentagem maior era alfabetizada. Simplesmente para poder trabalhar no comércio, ou no comércio que foi uma tradução, enfim, no comércio, né? Repetiu a tradução aqui. Depois de alguns séculos, os plebeus, a classe seguinte, negociaram posições no sacerdócio e com magistrados, e no caso também com magistrados, né? O que o que consideraríamos a classe média incluía os equites, a classe dos cavaleiros de Roma, aqueles envolvidos na banca, na indústria e no comércio, né? Abaixo dos plebeus estavam homens livres, que eram os cidadãos. A cidadania não só proporcionava status, mas também garantia direitos legais, como o devido processo legal, tendo processo legal, tá? Bom, aqui ela vai continuar fazendo essas observações. Na parte inferior estavam os escravos, e havia diferentes níveis de escravidão, desde os utilizados pelos estados, até os escravos domésticos, até os que trabalhavam nas grandes fazendas, no caso nos latifúndios. Os escravos do estado e das famílias ganhavam salários que poderiam ser poupados durante o período da alforria, né, ou ser utilizado durante esse período aí, né, no caso da liberdade, geralmente de 10 a 20 anos. Muitos aristocratas libertaram seus escravos em seus testamentos, né? Davam liberdade a eles também. Na sociedade medieval, só abrindo um parênteses aqui também na leitura, concernente a escravos, nós temos relatos ali na cultura greco-romana de escravos que ganhavam salários absurdos, porque os escravos sabiam ler, então as traduções eram muito caras, eles recebiam salários. E tem até registro de patrões, de senhores, no caso ali, senhores reclamando dessa questão. Bom, avancemos um pouco mais. Na sociedade medieval, na verdade mediterrânea, o sistema de mecena e clientes baseava-se no conceito coce as minhas costas e eu coçarei as suas, né? Os ricos dependiam das classes, uma mão lava a outra, né? Os ricos dependiam das classes mais baixas para a produção de alimentos e trabalho, enquanto que as classes mais altas dependiam dos ricos, mais baixas dependiam dos ricos para obter benefício. Lembrando que nessa época, abrindo aqui um parênteses, fechando a leitura,
o trabalho intelectual ele era visto como negativo, aliás, o trabalho manual era visto como negativo e o trabalho intelectual era visto como positivo, né? Isso aqui já é Grécia, já é Roma, já é esse período aí, né? Nessas primeiras sociedades a história antiga, na verdade, né? Aí nós temos aqui os ricos, eles tinham essa relação. Os ricos tinham a obrigação religiosa de fornecer benefícios aos que estavam abaixo, e o que geralmente era feito pelos ricos, pagando pelos sacrifícios durante os festivais religiosos, onde as sobras eram distribuídas ao público. Bom, esta foi provavelmente a única ocasião em que os pobres tiveram a oportunidade de comer carne. Festivais religiosos foram realizados em benefício da comunidade. Cada cidade-estado e vila tinham lendas de sua fundação por um deus ou herói da mitologia. E esses deuses patronos podiam atuar como mediadores divinos para eles. E aí ela vai continuando. Papel de gênero aqui, isso que é a parte que nos interessa mais aqui, voltando à temática, né? A família era a unidade social básica no Antigo Oriente. Eram famílias extensas que incluíam pais, sogro, escravos, libertos, clientes e ancestrais falecidos. Como na Terra, a ideia da família foi projetada nos deuses que tinham pai e mães, filhos, sogras e linhagens complicadas. Isso aqui na mitologia grega você tem essas questões também, né? Essa linhagem familiar dos deuses. Cada membro da família tinha deveres religiosos a cumprir. O pai era responsável pelos rituais religiosos da família e responsável por todo o comportamento de seus membros. Ainda hoje a gente critica os pais que não dão a educação para os seus filhos, né? Isso tem uma noção aqui no que ela está colocando dentro de uma estrutura patriarcal, né? Isso aí é interessante. Todos os homens tinham de defender a cidade-estado. Aqui, cidade-estado, você tem muito isso aqui na Grécia, que são cidades que são de alguma forma independentes, né? Ou cidade-estado ou cidade, mas o seu papel principal era o casamento e a procriação. As mulheres geralmente recebiam um papel e uma contribuição, né, para a sociedade, sua fertilidade. Então a mulher ela existia dentro do processo de fertilidade. Aqui, abrindo um parênteses, você vê lá Raquel em Gênesis dando as mandrágoras para sua rival ali, para poder se deitar com Jacó, né? Isso tem lá próximo do capítulo 30 ali assim. Porque realmente era feio uma mulher não ter filhos. E assim, repetindo aqui, contribuição social e tal. Era seu dever religioso casar-se e produzir-se, né, e reproduzir-se. Seus papéis sociais limitavam-se à maternidade e ao cuidado da casa. É isso aí. Uma maneira fácil de compreender o papel da mulher é pensar em termos de propriedades e leis contratuais. Exceto no Antigo Egito, as mulheres eram propriedade dos homens. Quando uma menina nascia, ela era propriedade de seu pai. O pai então negociava um contrato de casamento, incluindo um dote, e ela passou a ser propriedade do marido. Ela ficava viúva, se ela ficasse viúva, ela voltava para a casa do pai, ou seja, ela nunca saía de uma tutela, né? Aqui um comentário meu. Se ele ainda morasse, né, se ainda vivesse, ou se tornava propriedade de filhos ou irmãos. Então a mulher era sempre propriedade, né? Isso aqui é um caso complicado. O termo adultério na verdade, a violação da propriedade de outro homem. Nas escrituras judaicas e em alguns outros códigos legais, a pena de morte era imposta tanto para o homem como para a mulher. Eles não tinham teste de DNA para a paternidade e era crucial que o filho fosse da linhagem do marido. Isso contribuiu para o antigo conceito de uso do véu nas mulheres. Quando uma mulher ia ao mercado, sempre acompanhada por um familiar masculino ou escravo de confiança. Ela mantinha os cabelos e a cabeça cobertos, né, uma referência tanto a cabelo como a cabeça, né, cobertos, para que outros homens não se sentissem atraídos. As mulheres na Grécia, por exemplo, né, viviam numa parte separada da casa para não receberem visitas masculinas
do visitas masculinas do marido, não receberem visitas masculinas, seria exceto do marido, né? Enfim. As mulheres em Roma eram cidadãs, mas não podiam votar nem ocupar cargos públicos. As mulheres romanas, entretanto, podiam herdar propriedades e iniciar o divórcio. Mas em todas as questões jurídicas e judiciais, as mulheres tinham de ter um parente do sexo masculino para falar por elas. No mundo, no mundo onde se esperava que todos os homens prestassem o seu serviço como magistrado do governo romano e no exercício romano, as mulheres eram frequentemente deixadas no comando dos orçamentos domésticos e das vastas propriedades quando os seus homens estavam ausentes, por sua vez, durante anos. As mulheres das classes mais baixas tinham relativamente mais liberdade, né? Elas trabalhavam no caso com seus maridos na gestão do comércio e das habilidades, tá? E eram e era isso particularmente verdadeiro no caso das viúvas que assumiam os negócios do marido caso ele morresse, tá? A nossa informação sobre os papéis de gênero na antiguidade é muito unilateral, porque quase tudo que sabemos foi escrito por homens instruídos da classe alta, né? Então já tem uma certa interferência. Seu conhecimento médico limitado sustentava que os homens carregavam sangue quente, o que lhes dava força e capacidade para ir à guerra, né? As mulheres tinham o que aqui? No caso, as mulheres tinham sangue frio, o que as tornava criaturas passivas. Entendeu-se que o sangue quente dos homens atingiria um ponto de ebulição e então teria que ser aliviado através de uma ejeção saudável do sêmen. É muita noia, muita coisa aqui na antiguidade, né? Então aqui no caso do papel da mulher na procriação, era uma incubadora para o feto, né? Então a mulher aqui já vê a mulher numa situação complicada. Bom, nos escritos antigos temos duas visões popularizadas. A mitologia grega incluía muitas mulheres fortes, as deusas que exerciam poder sem um consorte masculino, como Atenas, Deméter, por exemplo, né? Mas também temos a história de que Zeus criou a primeira mulher, no caso Pandora, como castigo para os homens. As mulheres foram consistentemente acusadas de usar a sua sexualidade para seduzir os homens. Então vem aí a questão, né? O escapar dessas artimanhas das mulheres era um tema constante nas escolas de filosofia grega. As mulheres foram culpadas por os homens perderem o controle de seus impulsos sexuais. Então joga tudo na culpa das mulheres. E aí vamos chegando aqui na mensagem cristã. Paulo, um fariseu, tornou-se crente depois de ter tido uma visão de Jesus que lhe disse para se tornar o apóstolo dos gentios. Quando os missionários levaram a mensagem de Jesus de que o reino de Deus era iminente, encontraram os gentios que estavam interessados. Houve uma reunião em Jerusalém, isso cerca lá pelo ano 49 depois de Cristo, onde foi tomada a decisão de que essas novas pessoas não precisavam se converter ao judaísmo. Aqui possivelmente ela está fazendo referência ao Concílio de Jerusalém em Atos 15, né? Bom, continuando aqui. No entanto, eles não podiam comer carne com sangue, tinham que seguir as leis judaicas contra o incesto e, acima de tudo, deviam cessar a sua idolatria. Então, aqui lá o que foi colocado. Para Paulo e sua geração, teria sido o último da velha. Este seria o último da velha ordem. Jesus retornaria do céu e todos os elementos do reino de Deus na terra seriam manifestados. Nesse ínterim, eles viveriam prolepticamente como se o reino já estivesse aqui. Paulo afirmou que quando o reino chegasse, todas as convenções sociais e identidades étnicas não existiriam mais. Não há judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homens e mulheres.
pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Enquanto aguardavam o reino, eles deveriam permanecer como eram quando foram chamados por Cristo. Se você foi circuncidado, não faça isso. Se você não foi circuncidado, não faça isso, não precisa. Se você estava noivo de alguém, não se case. Se você era viúvo, não se case novamente. Então tem todas essas aqui, ele está fazendo algumas referências aí ao capítulo 7 ali de Romanos, aquelas questões em Corinto e tal. Ele aqui está fazendo essas observações. A mudança cristã mais fundamental foi a cessação do culto aos deuses tradicionais. Este novo ensinamento ia contra os costumes dos antepassados e teria sido chocante para a maioria, juntamente com a sua opinião sobre as mulheres. É provavelmente por isso que algumas das cartas de Paulo foram escritas na prisão. Aparentemente, tais ensinamentos resultaram em desordem civil. Esse elemento acabaria por provocar a eliminação deste mundo antigo pelo novo. Bom, no final do primeiro século, da era cristã, da era comum, esta proibição da idolatria foi a razão pela qual o Império Romano perseguiu os cristãos. Uma das razões, né? Também, né? Outras apareceram também. O crime foi ateísmo ou descrença nos deuses. Júlio César isentou os judeus da participação nos cultos estatais. O ateísmo poderia irritar os deuses e provocar desastres naturais. Então não poderia ser ateu, porque os deuses iam ficar chateados. Se você não honrasse os deuses, o império não prosperaria. O ateísmo era, portanto, equivalente à traição e resultava na pena de morte, porque existia fecha aspas aqui, né, da leitura, existia uma relação, uma dependência dos deuses ali nas guerras e tal. Então, se você de alguma forma dissesse alguma coisa que os deuses viessem não gostar, você poderia trazer maldição ali para aquele domínio, né, de quem estava dominando. As cartas de Paulo e as pastorais, tomou emprestada a hierarquia dominante da administração civil. Ele aplicou o termo eclesia, que significa assembleia, às suas comunidades. A assembleia era o órgão governante da cidade local. Contudo, essa palavra é sempre traduzida como igreja. Não houve edifício religioso durante os 300 anos, os primeiros 300 anos, né? Ou seja, cristãos. Não houve templos ali, é o que ela está colocando aqui. As pessoas se reuniam nas casas uma das outras, e os membros representavam todos os níveis da sociedade. A ideia de que o cristianismo só atraía os pobres e os escravos é um mito, né? Essa informação que é importante. Paulo elogiou várias mulheres que trabalhavam como apóstolas, profetisas, professoras e curadoras e chefes de famílias, que abriram suas vilas para as reuniões comunitárias. Esta elevação das mulheres pode ter sido promovida como um modelo vivo de como seria o reino, né, o reino vindouro. E aqui entra aquela questão do livro que eu já citei, 7 mitos sobre o cristianismo. E um dos mitos é que o cristianismo realmente explorava as mulheres, mas aqui o que está sendo colocado e que é colocado também no livro é que isso não é um mito. Aliás, que isso não é uma afirmação correta. Na verdade, é mais ou menos, porque o cristianismo realmente promoveu muito a figura da mulher, apesar também de ainda ter uma estrutura patriarcal, mas promoveu bastante em comparação com outras estruturas da época, por exemplo. Muito provavelmente, devido à sua formação no judaísmo, Paulo condenou a homossexualidade, o desperdício da semente da vida de Levítico. Lembra lá da questão de Levítico? Também de Gênesis, né? Também teve um caso lá do homem que ejaculava na terra para que não suscitasse descendente para seu irmão. Isso aqui é a fala minha, né? Agora retomando aqui para o artigo. Tanto para homens como para mulheres, e condenou a prostituição. Então aqui está Paulo aí comentando, né? Comentando-se sobre Paulo. As pastorais são cartas do Novo Testamento, no caso 1 e 2 Timóteo e Tito. As escritas, por exemplo, nos anos entre 80 ou 90 depois de Cristo, pelos apóstolos, pelos discípulos de Paulo, né? Isso é interessante. Pelos discípulos de Paulo escrevendo em seu nome. Estas cartas contêm regras para a eleição de bispos e diáconos. As regras seguem a compreensão cultural de honra e vergonha. Deveriam apenas eleger homens bons
que fossem valorizados nas suas comunidades pelo seu comportamento moderado e exemplar. Contudo, essas cartas também ilustram problemas nas comunidades. Os cristãos encorajavam as viúvas a não se casarem novamente, e muitas mulheres gentias rapidamente aderiram. Geralmente moravam na casa do bispo, que provavelmente foi eleito para a sua o bispo da vila, né? Em 1 Timóteo relata o escândalo da presença deles enquanto eles ficavam sentados brincando com suas maquiagens e fofocando continuamente. As mulheres agora só poderiam aderir se tivessem 60 anos de idade, o que limitaria essa população, e não tivesse filhos ou familiares para cuidar delas. 1 Timóteo também contém uma mensagem onde Paulo supostamente diz: proíbo as mulheres de ensinar, e abrindo aqui um parênteses, eu tenho um vídeo sobre isso, que fala sobre essa questão aqui, né? Pode procurar aí no canal, a questão do texto de Timóteo 2:15, acho que é isso lá, se não estou enganado aqui, mas é isso. A sua salvação só seria alcançada através da procriação de filhos, a função tradicional das mulheres. Eu ainda vou comentar esse texto aqui, que realmente Paulo fala isso aqui. Adaptações cristãs à sociedade, papel de gênero e sexualidade. Em meados do século II, os líderes cristãos provinham exclusivamente de origens gentílicas, embora tivessem as escrituras judaicas. Eles eram da classe alta e educados nas escolas de filosofia. Seus ensinamentos combinavam tanto as escrituras judaicas quanto a cultura dominante no Império Romano. Mais tarde, eles foram considerados pais da igreja por suas contribuições ao dogma cristão. Os padres da igreja sabiam que se pretendesse vender o pacote do cristianismo, não se deve ou se deveria enfrentar a cultura dominante num ataque frontal. Em vez disso, você absorve as ideias dominantes e tenta tornar as suas compatíveis com a tradição já existente, né? De alguma forma contaminar a cultura dominante, é mais ou menos isso que ela está colocando aqui. Na maior parte, os líderes cristãos mantiveram os ensinamentos tradicionais sobre as classes sociais e familiares. As classes sociais permaneceram intactas, onde a prática judaica da caridade foi combinada com os benefícios dos aristocratas. Contudo, os cristãos eliminaram, no caso, a ideia de cultos éticos, criando uma religião portátil. Os costumes dos antepassados, que incluía a geografia e a língua, já não eram fator de identidade, né, de identidade de um povo. Os primeiros cristãos também desenvolveram um ritual de iniciação, o batismo talvez emprestado talvez tenha sido emprestado dos cultos de mistério, né? A importância da família foi reforçada através de ritual do casamento, tornando-se o sagrado um sacramento, e o casal ficou ligado para o resto da vida. Já no quarto século e quinto depois de Cristo, os cristãos iniciaram perseguições aos túmulos dos primeiros peregrinações aos túmulos dos primeiros mártires. Foi aí que eles pegaram emprestado o conceito de patrono, cliente e tal. Com a crença de que esses mártires estavam no céu, você poderia orar para que intercedessem em seu favor, né? Assim, os santos padroeiros da tradição católica foram surgindo. Além da proibição da idolatria, os cristãos pregavam atitudes inovadoras em relação ao corpo e às relações sexuais. As escolas de filosofia ensinaram o conceito de ascetismo, grego, no caso para a disciplina, né? E os filósofos ensinaram a disciplina da mente, no caso da alma, sobre a matéria, no caso o corpo. Em alguns filósofos, o corpo é visto como algo negativo e a alma como algo positivo, né? Algo superior. Onde as paixões, né? E aqui coloco uma fala minha, agora retornando aqui ao artigo, onde as paixões, os impulsos físicos do corpo, nunca deveriam governar o corpo, né? Nunca deveria ser eles que governassem. Em relação aos impulsos sexuais, os filósofos consideraram este um momento extremo de perda de controle, né? Quando o corpo de alguma forma dominava, né? Que abrindo, fechando
aspa e abrindo um parênteses aqui para comentar. Então, isso demonstrava aí uma perda do controle. Com este pano de fundo, os padres da igreja concentraram-se nos impulsos do corpo, especialmente no impulso sexual em relação ao comportamento privado e público. Isso aqui é uma questão importante. Os padres da igreja, ou pais da igreja, adotaram o conceito de celibato, ou seja, não celebrar contrato de casamento, não celebrar contato, ficar solteiro, não se casar. Isso foi entendido como um sacrifício, pois rejeitavam uma vida normal. Forneceu-lhes uma áurea de santidade que os colocou acima das massas. Os membros mais fracos, que não pudessem sustentar esse ofício, deveriam seguir as tradições do casamento e dos filhos, o que ajudaria a fazer crescer a igreja. E aqui algumas religiões crescem muito através desse processo de ter muitos filhos. A relação sexual era agora um pecado, embora um mal necessário. O próprio Deus criou os órgãos genitais para frutificarem e multiplicarem. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas os padres da igreja afirmavam que os órgãos genitais deveriam ser usados exclusivamente para a procriação. Se você teve relações sexuais por qualquer outro motivo, então você foi culpado do pecado de luxúria. Adotando as opiniões médicas atuais em relação às mulheres, os padres da igreja ditaram que a relação sexual deveria ser feita com uma mulher de costa. Os padres da igreja ditaram que a relação sexual deveria ser feita com uma mulher de costas. Daí o termo posterior, posição missionária, ensinado pelos missionários cristãos aos nativos que encontraram durante o período colonial, aqui mesmo no Brasil Colônia, que é o período de 1500 até 1800 e bolinha ali, o Brasil Colônia. Qualquer outra posição era luxúria. Mulheres estéreis e mulheres que haviam passado pela menopausa não deveriam mais ter relação sexual. Usando os ensinamentos de Paulo sobre casais noivos e viúvas, casais noivos e viúvas, os líderes cristãos desenvolveram o seu conceito de virgindade como o berço ao túmulo. As meninas foram entregues como propriedade à igreja para serem criadas como virgens honradas. As viúvas deveriam permanecer viúvas. Elas agora gastavam suas vidas e qualquer riqueza herdada em devoção à igreja. O conceito de virgindade foi construído na crença de que a salvação para as mulheres deveria ser alcançada sacrificando literalmente o seu gênero. Embora a procriação não fosse um pecado nas escrituras judaicas, no caso a prostituição não fosse um pecado nas escrituras judaicas, segundo a autora aqui, as prostituições eram agora condenadas como pecadoras. Isso influenciou a legislação no final do século XIX sobre a prostituição como crime contra o Estado durante uma série de epidemias de sífilis em Londres e Nova York. Através de um processo conhecido como personificação do mal, os padres da igreja demonizaram todas as mulheres como agente do diabo. Eva, sendo mais fraca, foi seduzida pela serpente, agora entendida como diabo, e seduziu Adão ao pecado. Como os descendentes de Eva, todas as mulheres foram consideradas potenciais sedutoras dos homens. Assim, não poderia mais haver mulheres líderes na igreja. Segundo Tertuliano, Eva e todas as mulheres foram à porta do diabo, e Eva foi a primeira desertora da lei divina, por causa da qual até o Filho de Deus teve que morrer. Sobre o vestuário das mulheres, tal. Este foi um fardo pesado para carregar. A visão do que aconteceu no Jardim do Éden influenciou o conceito de Agostinho sobre o pecado original lá no século V. Agostinho continuou a promover a ideia de que o corpo e o que fazemos com ele é a fonte de todo o mal. E aí vai, mas aí chegando ao final desse. E aqui está a autora do artigo, que é Rebeca de Nova, que é
PhD ela é PhD e é professora emérito de Cristianismo Primitivo no Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Pistemburgo, né? Não sei se é essa a pronúncia, mas ela concluiu recentemente um livro, As Origens do Cristianismo e do Novo Testamento, né? Então aí tá todas essas observações. E deixa nos comentários se você concorda com o que ela colocou aqui, né? Se você concorda aí com esse artigo dela, se não, comenta aí sobre os efeitos do cristianismo antigo na sociedade e nos papéis de gênero. Eu achei um artigo interessante, né? Eu já tinha lido várias coisas sobre isso, né? Mas é um artigo interessante. Apesar de não concordar com tudo, mas é um artigo interessante. Deixe nos comentários aí o que você acha sobre ele.